você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, a lição dessa semana é a lição de número 3 e o seu título é Israel toma o remédio. A história dessa lição, que está em Jeremias 29, é uma carta que foi enviada por Jeremias ao povo de Israel que estava exilado em Jerusalém sob o poder do povo de Babilônia. Naquela época, lá em Jerusalém, o povo estava se deixando confundir por alguns falsos profetas que estavam se infiltrando lá dentro. Um deles era Ananias, que dizia que o povo só ficaria ali por mais 2 anos e que não era para eles se desgastarem construindo casas ou tendo filhos. Porém, nessa carta que Jeremias, inspirado por Deus, escreveu, Deus falou aquilo que era para eles fazerem, porque para não deixar eles se enganarem sobre as coisas que falariam para eles ali. Uma dessas coisas era não se deixar levar pela opinião dos falsos profetas. Outra coisa muito interessante que dizia lá era que era para eles se firmarem, construírem suas casas, terem os seus filhos, incentivarem os seus filhos a terem mais filhos, porque eles ficariam ali um total de 70 anos. E também Deus dizia para eles que eram para eles orarem pela prosperidade de Babilônia. Porque se Babilônia estivesse bem economicamente, se tudo estivesse certo, eles sofreriam menos. Num país mais agradável, eles poderiam viver um pouco mais de harmonia. Infelizmente, a única maneira que Deus encontrou para fazer com que o povo se voltasse para Deus novamente é que eles ficassem exilados em Jerusalém e infelizmente sofressem o que eles tinham que sofrer sendo escravos lá. Muitas vezes a gente tem que fazer igual o povo de Israel, a gente tem que sofrer, tem que quebrar a cara para voltar para os caminhos de Deus. Não que todas as provações e todas as dificuldades tenham esse fim, porque você pecou e você tem que aprender aquilo. Mas você parar, pensar e refletir que se aquela provação está vindo para você é porque tem alguma coisa Deus quer te ensinar. O engraçado é que o título da lição tem muito a ver. Se você for analisar a história com o título, é muito interessante. Porque, assim, quando a gente está doente, está com febre, uma dorzinha de cabeça ou qualquer coisa, a gente vai tomar aquele remédio maravilhoso, que é ruim pra caramba, que é o de gotas. A gente tem que pegar aquelas 30 gotas, misturar um pouco de água, beber, e é muito ruim, o gosto é muito ruim. Mas a gente acaba tomando porque a gente sabe que logo mais aquilo vai fazer bem. E essa era a situação do povo de Israel. Eles deveriam passar por esses 70 anos de dificuldade, 70 anos de amargura, para que eles pudessem voltar aos caminhos de Deus e terem uma saúde restabelecida. Nos versos de impacto da lição dessa semana tem um verso que é Jó 5,17. Eu vou ler nessa Bíblia aqui a mensagem e eu vou ler um pouco mais. É do versículo 17 ao 19, que diz o seguinte: Como é abençoado aquele que Deus corrige. Preste atenção, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade, ele fere, mas também cuida das feridas. Ele fere, mas a sua mão traz cura. Ele o livra de um desastre atrás do outro. Não importa a calamidade, o mal não alcançará você. É interessante porque Deus é como um pai. Como não? Ele é o nosso pai. Mas quantas vezes lá na nossa infância a gente não precisou apanhar para que a gente pudesse aprender e o nosso caráter fosse formado? Deus é da mesma forma. A gente precisa sofrer, a gente precisa passar por dificuldades, mas isso é só uma prova de amor de que Ele quer nos ver bem melhor do que a gente está agora. Como o nosso Deus é um Deus tremendo, Ele não deixa a nossa vida sem nenhuma promessa. Desconsiderando a minha Bíblia toda destruída,
vida, mas que tem um conteúdo ótimo. Em Jeremias 29, capítulo 14, diz o seguinte: Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei. Levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Nesse contexto do povo de Israel, era só que Deus levaria ele de volta para ajudar e eles poderiam viver tranquilamente. Só que pra gente não é assim. Nós somos estrangeiros, nós não moramos aqui na terra. A eternidade foi plantada no nosso coração. Deus, nesse versículo para nós hoje, Ele está dizendo que a gente vai ter que passar por esses 70 anos de amargura que é aqui a terra. Mas logo depois a gente vai receber o céu. A gente vai voltar para o nosso lar. A gente vai voltar para onde a gente nunca deveria ter saído, que era um lugar de tranquilidade, um lugar sem pecado. O nosso lar não é aqui. E esse mundo de tristeza que a gente vive, que é esse nosso remédio, que a gente tem que passar por lutas e por tristezas, logo vai acabar, porque Jesus vai voltar e vai nos levar de volta para as nossas casas. Não entenda uma aprovação de Deus como algo ruim. Isso é só uma forma que Deus está te mostrando que Ele te ama e que Ele quer te ver bem. Por mais que as provações venham, Deus sempre tem uma promessa linda. A Bíblia é cheia delas. Eu tenho certeza que Deus quer te ensinar alguma coisa, que Ele não vai fazer isso de graça. Ainda em Jeremias 29, o versículo 11 diz o seguinte: Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus, Ele quer nos levar para um lugar melhor, um lugar tranquilo, um lugar onde a gente vai poder viver eternamente. E Ele conhece os planos. Então não critique ou não julgue Deus antes de conhecer o propósito que Ele tem para sua vida. Muita coisa que está acontecendo aqui pode ser que a gente não entenda, mas lá no céu a gente vai ter um vislumbre perfeito do que Deus fez a gente passar aqui. Então, mesmo que as provações estejam presentes na sua vida, não desista, porque Deus, Ele vai te dar uma recompensa no final de tudo isso. Eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo da lição dessa semana e um bom estudo pro restante aí. E é isso, um beijo, muito obrigada por assistir esse vídeo e até semana que vem.